A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, dos nossos encontros com as reflexões de estudos acerca da mediunidade, dos mecanismos das conexões da obsessão, de todo um preparo do trabalhador médium que vai buscar nas ferramentas do Evangelho o trabalho com Jesus, usando destas ferramentas o processo de aprendizagem, de recurso no auxílio à proposta do mundo superior, em recuperação, em acolhimento, em esclarecimentos a todos nós, encarnados e desencarnados. O livro que estamos estudando atualmente é o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos na segunda parte desse livro, que intitula-se As Pessoas, e já iniciamos o capítulo 4, a respeito do doutrinador. Dando continuidade, nós temos o parágrafo: por outro lado, não podemos esperar a perfeição para ajudar o irmão que sofre. Então o raciocínio é exatamente esse. Nós não precisamos ter qualificação sublime, superior, para estar admitindo-se num trabalho como este, em reuniões mediúnicas de desobsessão. Hermínio Miranda está nos convidando ao trabalho, sabendo que a nossa contribuição será valiosa, principalmente nós, que ainda estamos a caminho de superações das nossas limitações morais, porque é um aprendizado constante. O doutrinador é também um ser falível e consciente das suas imperfeições, mas isto não pode e não deve inibi-lo para a tarefa. É preciso levar em conta ainda que muitos companheiros espirituais desarvorados, que nos conheceram em passado tenebroso, veem em nós mais aqueles que fomos do que somos hoje, ou pretendemos ser. Então o encontro com essas entidades que se comunicam nas reuniões mediúnicas e que certamente também nos acompanham no dia a dia, nos observando, eles não nos enxergam ainda com essa nova proposta de nós nos reformarmos espiritualmente, por termos agora admitido o espiritismo e somos agora adeptos à doutrina, e estamos no trabalho voluntário, desenvolvendo bem. Eles ainda guardam na memória cristalizada a época em que estivemos juntos e que fomos adversários, ou que causamos mal uns aos outros. Então, é a oportunidade da reconciliação. Se tivermos paciência e tolerância, o manifestante acabará por admitir que, mesmo que ainda não tenhamos alcançado os estágios superiores da evolução, nossa boa intenção é legítima. O esforço que desenvolvemos é digno e nos respeitarão por isso. Então, eis a condição basilar para o trabalho do bem. Estabelecer o concurso do esforço pessoal. Vamos buscar na doutrina espírita esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Vamos entender então quem é o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sob o título Sede Perfeitos. Em seu item 4, os bons espíritas. Em seu último parágrafo, Allan Kardec explica: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral,
O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um eco ao músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, meu caro ouvinte, não existe o médium perfeito na Terra. Não existe o trabalhador que tenha qualidades sublimes e superiores para servir. É justamente com o trabalho que nós começamos a aprender a nos enxergarmos e a reconhecer o quanto podemos ser úteis, mesmo com todas as nossas dificuldades, conflitos e condições limitantes no processo de aperfeiçoamento. Mas com os recursos desse entendimento, trazido pelo mundo espiritual, pelo nosso estudo, por esse esforço realizado, nós estamos na condição de sermos trabalhadores de uma reunião como essa. O doutrinador precisa ainda ser uma criatura de fé viva, positiva e inabalável. Ele não pode dar aquilo que não tem. Se me perguntassem qual o elemento mais importante na estrutura da personalidade do doutrinador, eu não saberia dizer, mas ficaria indeciso entre a fé e o amor, sobre o qual ainda falaremos adiante. Que tipo de fé? A fé espírita, tal como a conceituou Kardec, sincera, convicta, lógica, plenamente suportada pela razão, mas sem se deixar contaminar pela frieza hierática do racionalismo estéril e vazio. Sim, meu caro ouvinte, porque o Evangelho é um convite de amor. Não existe constrangimento nas palavras do Cristo. Não existe rigor. Não existe autoridade com mesclas de violência verbal, com exigências e cobranças. O Evangelho é acolhedor, é amoroso, é sincero, é direto ao coração de cada um de nós, que nos permitimos a sua conexão. Então não somos nós, por estarmos numa função desse nível, que vamos estabelecer o contrário, porque aí estaremos nos distanciando do Evangelho. Então, Hermínio Miranda, com sua pedagogia, nos convida a fazer uma pausa na exposição para um exame de fé, que tanto nos interessa, neste como em tantos outros contextos, já que ele falou entre fé e amor como recurso básico para esta função, ele vem trazer então esse conteúdo à tona. Quero falar aqui daquela fé sobre a qual Paulo escreveu seu belíssimo poema no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. A fé, disse ele, é a garantia do que se espera, a prova das realidades invisíveis. Pela fé, sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê resultasse daquilo que não se vê. Em Paulo, a fé era o suporte das realidades que o conhecimento ainda não atingira. Em Kardec, é a certeza daquilo que o conhecimento, afinal alcançado, confirmou no coração do homem. Para o Cristo, a fé do tamanho de uma semente de mostarda bastaria para remover montanhas. Para ele, é a fé que cura o servo doente do romano pagão e estanca a hemorragia da mulher que o tocou. Ele se refere aqui à mulher hemorroíça, que sangrava por muitos anos, e quando tocou nas vestes do Cristo, recebeu virtude do amor do Cristo, e ela ficou restabelecida prontamente.
É a ausência de fé que ele censura docemente nos discípulos, que temeram a tempestade e a morte. Agora ele se refere àquele momento em que Jesus está na barca e os discípulos, atemorizados com a tempestade, viram que Jesus dormia e depois repreendeu a tempestade. E eles então se sentiram fortalecidos na segurança do Cristo. É ainda a falta de fé que ele repreende nos discípulos ao expulsar o espírito que atormentava o jovem lunático, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Os discípulos vieram então ter com Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O episódio é de grande força e beleza. Os discípulos já haviam tentado, sem êxito, doutrinar o possessor, que fazia o que queria com o infeliz jovem. Batidos pelo fracasso e ante a facilidade com que o Cristo resolve o problema, pedem explicações. Resposta: fé. Sem ela, pouco ou nada podemos. Com ela, nada é impossível. É uma afirmativa de extraordinário vigor, feita por quem possui autoridade mais do que suficiente para fazê-la. Coloquemo-la de forma positiva. Tudo é possível àquele que crê. Então o autor, com muita propriedade aqui, meu caro ouvinte, vem nos convidar a esse exercício de confiança na espiritualidade superior, lembrando que o trabalho é de Jesus. Jesus é que é o diretor do trabalho das reuniões mediúnicas. E os seus prepostos, os espíritos superiores, os nossos mentores, o mentor da casa, vão estabelecer concursos de proteção, de inspiração, de convite a esse trabalho no recurso de aprendizagem constante que teremos, mantendo a disciplina, mantendo a vontade, o interesse e desenvolvendo essa fé que está em nossos corações muito além do entendimento e que com Kardec nos traz esse mesmo entendimento. Vamos continuar raciocinando sobre os recursos básicos das condições do doutrinador como função de trabalho nas reuniões mediúnicas, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade às nossas reflexões, estudos e busca pelos recursos práticos das terapias desobsessivas em reuniões mediúnicas na Casa Espírita, através das orientações do autor Hermínio Corrêa de Miranda, cujo livro Diálogo com as Sombras, edição da Federação Espírita Brasileira, vem nos trazer hoje a continuidade do capítulo 4, O Doutrinador, referente à segunda parte dessa obra, As Pessoas. E no primeiro bloco nós estávamos conversando sobre a questão basilar de qualificação que o próprio Hermínio Miranda afirmou não saber o que é mais importante para a função do doutrinador, se é a fé ou o amor. Ele está trazendo à baila o Evangelho de Jesus, convidando-nos a esses recursos de entendimento da fé.
Ele continua agora narrando Marcos, em seu Novo Testamento, narra o episódio no capítulo 9, versículos 14 a 29. Jesus cura o infeliz possesso que, segundo o Pai, era possuído por um espírito mudo, que se apoderava dele em qualquer lugar, derrubava-o ao solo, fazia-o espumar, ranger os dentes e o deixava rígido, provavelmente desacordado. Os discípulos nada puderam fazer, e depois de curá-lo, o Cristo insiste em que tudo é possível àquele que crê, e ainda mais, que aquela classe de espíritos não poderia ser tratada senão com a prece. Ao comentar a passagem O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. No contexto, porém, as palavras devem ser entendidas em seu sentido moral. Não se trata, é certo, de remover montanhas de terra e pedra, imagem usada pelo Cristo para fixar seu pensamento na memória dos ouvintes. Da fé vacilante, diz Kardec pouco depois, resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários, que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Destaque do autor. Então, meu caro ouvinte, é exatamente isso. É uma linguagem que não é articulada. Nós podemos transparecer claramente, cristalinamente, o que sentimos, o nível de convicção e de fé diante das comunicabilidades espirituais. Nós estamos praticamente desnudos, sem nenhuma roupagem, sem nenhuma condição de fugir da realidade de quem realmente somos, do que realmente sentimos. E as vibrações do que sentimos também serão sentidas pela espiritualidade. Então não há como nós enganarmos nem a nós mesmos, nem a espiritualidade, nem a Deus. O comentário de Kardec é de transcendental importância. Para não transcrevê-lo por inteiro aqui, é preferível recomendar que o leitor não deixe de estudá-lo. Veja que convite maravilhoso que o autor faz. Estudar, meu caro ouvinte. Pegue o seu livro, leia, reflita, pare, pense. Se o pensamento fugir, volte novamente ao início do parágrafo ou à página. Se você fugir novamente, continue insistindo, reflita. E de meditar pausadamente acerca de todas as suas implicações. É o exercício da mente, é a ginástica da mente, é a reflexão. Pois ele ocupa todo o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui o autor data da 57ª edição da FEB, das páginas 284 a 293. Lembrando, meu caro ouvinte, que o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo A Fé Transporta Montanhas. É também aí que o codificador escreveu sua famosa sentença: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Dificilmente se poderia dizer melhor com tão poucas palavras. A conceituação de fé tornou-se com Kardec definitiva. Precisa ser inabalável, tem que encarar a razão destemidamente, confiantemente, sempre, em todas as épocas. Somente assim será inabalável. Fora disso pode ser crença, suspeita, opinião, parecer, conjetura, presunção, mas não será fé. Sem ela, o doutrinador estará desarmado, despreparado para a sua tarefa, por mais bem dotado que seja, com relação aos demais atributos necessários à sua função. Ele precisa estar confiante nos poderes espirituais que sustentam o seu trabalho, sem os quais nenhuma tarefa de desobsessão é possível.
e todos os riscos são iminentes e inevitáveis. Ele tem de saber que ao levantar-se para dar um passe, a fé lhe trará os recursos de que necessita para servir. Ele deve saber que ao formular sua prece, vai encontrar a resposta ao que implora, em benefício do companheiro que sofre. Além disso, é a fé que lhe dá o apoio da confiança de que ele precisava para aventurar-se pelas ásperas e tenebrosas regiões do mais terrível sofrimento, do mais angustioso desespero, da mais violenta revolta. Se não tem fé, não estará em condições de realizar o trabalho a que se propõe. Então aqui está claramente o divisor que estabelece a possibilidade de ingressar ou não numa tarefa mediúnica. Ter ou não ter fé. Se não temos fé, nós realmente não estaremos aptos a esse trabalho. Mas se temos confiança em Jesus, se temos fé em Deus e temos fé em nós mesmos, esforçando-se constantemente, estaremos aptos para o trabalho. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Cartas do Alto, Autores Diversos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 16, Discernimento. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Primeira Epístola ou Carta de João, capítulo 4, versículo 1. E Emmanuel comenta: busquemos discernir a luz para que a treva não nos engane. No âmbito de nossos postulados, é indispensável que estejamos alerta na execução dos deveres que o Senhor nos confia, aprendendo e servindo ao sol do bem, infatigavelmente, a fim de que as sombras da idolatria e da leviandade não nos tomem o coração. Abraçando na doutrina espírita o Evangelho restaurado, é imperioso sejamos intérpretes de sua grandeza em pensamento, palavra e ação, sem quaisquer particularismos de ordem pessoal. Nossa doutrina redentora pode ser assim considerada a afeição do celeiro de valores espirituais de que se aproveitam os trabalhadores da Boa Nova para entenderem o consolo e a instrução, o socorro e a bênção. Esses valores, funcionando como sementes de renovação e progresso, podem e devem ser usados por amigos da espiritualidade e por batalhadores do campo humano nos mais diversos lances da experiência. Comunicar-se-á desse modo o tarefeiro desencarnado com qualquer companheiro da terra, qual um lavrador, que de certo muitas vezes despenderá mais atenção para com o pântano ou para com a gleba insultada de espinhos, na extensão da cultura que lhe compete realizar, à maneira do próprio Cristo, que afirmou não ter vindo ao caminho da humanidade para curar os sãos. Assim é que mensagens do além ou pregações do mundo, quando incompreendidas ou expoliadas em sua significação natural e justa, não atinge o corpo de princípios doutrinários que representam a fonte de nossa regeneração e acrisolamento para a vida superior. Todos nós, nas esferas de luta em que nos entrosamos, somos criaturas necessitadas de aprimoramento e resgate, laborando sob os impositivos da própria sublimação diante da lei. Eis porque a nós todos é imprescindível o estudo meditado e a prática sincera da doutrina que esposamos sob a égide do Mestre Divino,
cabendo-nos a obrigação de escutar, com o necessário discernimento, a palavra dos que falam em nome do Evangelho, provando no íntimo de nós mesmos se procedem da inspiração do Senhor, porquanto os Espíritos, a que se refere o apontamento apostólico, tanto podem ser desencarnados quanto encarnados, com residência temporária no plano físico ou no espaço, na terra ou no céu. Emmanuel para os nossos corações, para a revista do Reformador, que foi utilizado esse capítulo, fevereiro de 1957, na sua página 35. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça para o bem e que promova, através do trabalho, todas as propriedades que possamos realizar na pedagogia do amor, da fé, que a mediunidade proporciona em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.